Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso OAB Mega Revisão. São 3 blocos aqui para abordarmos os temas mais importantes de processo penal. Quais sejam, turma? Tomem nota os temas que vocês devem ir afiadíssimos para ser aprovado no exame da OAB. Vocês têm que saber, turma, inquérito policial, ação penal, procedimento e recurso. Sem dúvida nenhuma, esses são os temas mais corriqueiros no exame da OAB FGV. Beleza, turma? Então vamos lá, continue estudando. Nessa reta final é importantíssima essa revisão, que eu tenho certeza que você vai ser aprovado para a segunda fase do exame da OAB. Beleza? Vamos lá então com tudo. Vamos comigo que vai dar certo. Vamos lá, galera. Olha só, vamos começar direto ali no inquérito policial. O inquérito policial, turma, nada mais é que o conjunto de atividades investigativas, investigatórias, presididas pela autoridade policial, que tem como finalidade fornecer ao titular da ação penal indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Vou repetir, inquérito policial nada mais é que o conjunto de atividades investigativas presididas pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial, professor? A autoridade policial é o quê? É o delegado de polícia. Claro, se é da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal. Se é da Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil. E qual é a finalidade desse inquérito que é presidido pela autoridade policial? É fornecer para o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Ação penal pública, o Ministério Público. Ação penal privada, o particular. O que o inquérito quer fornecer? Seja para o Ministério Público, seja para o particular. Seja para o Ministério Público na ação penal pública, seja para o particular na ação penal privada. Indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Perfeito, galera? Então, inquérito policial nada mais é que o conjunto de atividades investigativas presididas pelo delegado de polícia, que é a autoridade policial, que tem como finalidade fornecer ao titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Ação penal pública, Ministério Público, ação penal privada ou particular, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Perfeito, turma? Vamos lá. Continuando, características. Turma, atenção, isso cai demais na prova da OAB. Atenção, vamos lá? Cuidado aqui, que isso aqui é de suma importância para a sua aprovação. Então, o inquérito policial, ele tem, turma, ele tem 7 características. Qual é a primeira característica do inquérito, turma? O inquérito policial, ele é inquisitivo. O que significa o inquérito policial ser inquisitivo? Significa que no inquérito policial não há contraditório e nem ampla defesa. Atenção então, o inquérito policial não tem nem contraditório e nem ampla defesa. Professor, deixa eu entender, deixo. É obrigado ter um advogado no inquérito? Não. Isso gera nulidade? Também não, porque não há ampla defesa. No inquérito, o réu tem direito de produção probatória, regra geral? Não, porque não há contraditório. É por isso que o inquérito policial é inquisitivo. Não temos nem contraditório, nem ampla defesa. Isso é bom ou é ruim para o réu? É indiferente. Por quê? Toma nota. Artigo 155 do Código de Processo Penal. As provas produzidas na fase de inquérito não podem condenar o réu, salvo se forem confirmadas, ratificadas em juízo. Então presta atenção, galera. Regra geral, as provas produzidas no inquérito não podem condenar o réu, exceto se elas forem reproduzidas, confirmadas na presença de quem? Do juiz durante o processo, aonde sim é obrigatório, tanto contraditório como a ampla defesa. Perfeito? Então, olha só o que eu estou ensinando para vocês. Primeira característica do inquérito, o inquérito é inquisitivo. O que significa isso? Que no inquérito nós não temos nem contraditório, nem ampla defesa. Essa é a regra geral. As provas produzidas no inquérito não podem condenar o réu, salvo se elas forem ratificadas em juízo. Isso é uma regra absoluta ou tem exceção, professor?
Tem exceção, aquelas provas chamadas de não repetíveis. O que são provas não repetíveis? São provas que, pela sua natureza física, elas não podem ser reproduzidas em juízo. Como, por exemplo, o exame de corpo de delito. Agora, veja, essa prova vai ser produzida na fase de inquérito. E ela vai poder condenar o réu? Vai, galera. Por quê? Porque essa prova tem contraditório. Que tipo de contraditório? Diferido, postergado, retardado. Ou seja, o réu vai ter direito de contraditar essa prova, mas só durante o processo. Perfeito? Essa prova, então, vai ser produzida só no inquérito e vai poder condenar o réu. Perfeito, galera? Tranquilo? Agora, o que você tem que tomar cuidado? Olha só, olha o raciocínio que eu quero construir com você. Primeira característica do inquérito, o inquérito é inquisitivo. O que significa isso mesmo? Que no inquérito não há contraditório e nem ampla defesa. Só que, no início de janeiro de 2016, nós tivemos uma alteração, não no Código de Processo Penal, nós tivemos uma alteração no Estatuto da OAB, na Lei Federal, portanto, 8.906 de 94, aonde foi incluído um novo direito ao advogado. Qual é o novo direito do advogado? De acompanhar o seu cliente durante o interrogatório. Mas, professor, ele sempre teve esse direito. Pois é, mas olha só o que está expresso agora no Estatuto da OAB. Que uma vez acompanhando o advogado, juntando ali, então, a sua procuração, sendo constituído ali no inquérito, ele passa a ter direito de intimação em todos os outros atos do inquérito. Podendo, inclusive, o que, turma? Realizar o quê? Perguntas e requerer provas. Então, olha só a mudança. O princípio do inquisitivo hoje, ele é absoluto? Não! Por que não? Porque o que significa o inquérito ser inquisitivo? Que no inquérito não tem nem contraditório nem ampla defesa. Mas lembra, se o advogado for constituído no inquérito, a partir do momento, então, que ele ingressa no inquérito, ele passa a ter direito de ser intimado de todos os atos posteriores. Ele passa a ter o direito de acompanhar o réu em todos os atos posteriores, sob pena de nulidade absoluta do inquérito, sob pena, turma, de anular essa fase inquisitiva. Vocês estão entendendo? Porque esse princípio agora não é mais absoluto. E ele vai poder fazer pergunta? Vai. O estatuto deu esse direito para o advogado. Perfeito? Vamos lá. Segunda característica do inquérito. O inquérito é obrigatoriamente o que, turma? Escrito. O inquérito é obrigatoriamente escrito. Não há inquérito policial, turma. Não há inquérito policial no Brasil oral. Ele é obrigatoriamente escrito. Terceira característica, o inquérito ele é oficial. O que significa isso? Presta atenção. Por que o inquérito é oficial? Quem é o presidente do inquérito? O presidente do inquérito é o delegado de polícia. O delegado de polícia, ele pertence a uma instituição. Turma, qual instituição? Pública, a polícia. Então, o inquérito policial ele goza de oficialidade, porque ele trata-se de documentos públicos, documentos oficiais. Perfeito? Quarta característica do inquérito, turma. O inquérito é obrigatório. Cuidado com essa característica. O que significa o inquérito ser obrigatório? Significa que, preenchidos os requisitos legais, o inquérito é obrigatório para o delegado de polícia. Não entendi, professor. Vamos de novo. Preenchido os requisitos legais, o inquérito é obrigatório para o delegado de polícia. Ou seja, preencheu requisito legal. O delegado, ele tem a obrigação ou a faculdade de instaurar o inquérito? Ele tem a obrigação, porque o inquérito policial, como quarta característica, ele é obrigatório. Guarda isso, que isso cai bastante. Vamos lá? Quinta característica do inquérito, turma. O inquérito policial, ele é indisponível. Ele é indisponível. O que significa isso aqui, turma? Ele é ser indisponível. O inquérito policial, turma, ele é indisponível por quê? Uma vez iniciado o inquérito pelo delegado de polícia, ele não pode arquivá-lo. Como é que é, professor? Sim, ele não pode abrir mão do inquérito. Ele não pode desistir do inquérito. Uma vez instaurado, iniciado o inquérito
pelo delegado de polícia, ele está obrigado a concluir o inquérito. Marca isso, artigo 19 do Penal. No Brasil, delegado não arquiva inquérito. Promotor de justiça não arquiva inquérito. Só arquiva inquérito juiz de direito. Então, no Brasil, quem pode arquivar o inquérito? Apenas o juiz de direito, ou seja, apenas uma decisão judicial. Então, o inquérito é indisponível. O delegado não pode desistir dele, não pode abrir mão dele. Perfeito? Próxima característica do inquérito, turma. Próxima característica do inquérito. Vamos lá. O inquérito policial, ele, além de tudo, ele é dispensável. Professor, eu não estou entendendo. Então, entenda. Vamos lá. Vamos abrir a lousa branca aqui para você entender. Primeiro, você me ensinou que o inquérito policial é obrigatório. Agora você está me falando que o inquérito policial é dispensável? Uma característica tal o quê? Contradizendo a outra. Não. Olha só a pegadinha. O inquérito é obrigatório para o delegado de polícia. Preencheu os requisitos legais, que daqui a pouco eu vou te mostrar quais são, ele tem a faculdade e obrigação de instalar o inquérito. Ele tem a obrigação. Preencheu os requisitos legais, ele tem a obrigação de instalar o inquérito. Só que o inquérito é dispensável por quê? Por que o inquérito é dispensável? Ele é dispensável não para o delegado. Ele é dispensável para o titular da ação penal. Titular da ação penal. Ele é dispensável para o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Ação penal público, Ministério Público, ação penal privado particular. Em outras palavras, é possível existir uma ação penal que não tenha sido precedida de inquérito? Claro! Porque para o titular da ação penal, quem é o titular da ação penal? A pública, o Ministério Público. A privada, o particular. O inquérito é dispensável para elas. Qual era a finalidade do inquérito? Fornecer para o titular da ação penal indício de autoria e prova da materialidade delitiva. Se o titular da ação penal já tem indício de autoria e prova da materialidade delitiva, por que ele precisa de inquérito? Ele não precisa. Então, o inquérito para ele é dispensável. Perfeito, galera? E aí sim, a última característica do inquérito, o inquérito, turma, ele é sigiloso. Mas ele é sigiloso para quem, turma? Sigiloso para o público em geral. Ele é sigiloso para o juiz? Jamais. Para o promotor de justiça? Não. E para o advogado? Claro que não. Está lá no Estatuto da OAB de novo. É direito do advogado ter acesso amplo e restrito a qualquer inquérito policial, podendo inclusive tomar apontamentos e retirar cópias. Mas, professor, deixa eu entender. Essa regra é absoluta? Não. O inquérito é sigiloso para o advogado? Regra geral? Não. O advogado precisa de procuração para ver o inquérito? Não. Exceto se tiver segredo de justiça. Então, o inquérito só é sigiloso para o advogado se tiver segredo de justiça. Até a juntada da procuração. Juntou a procuração. O inquérito é sigiloso para o advogado? Não. Então, o inquérito não é sigiloso para o advogado. O advogado não precisa de procuração para ver o inquérito. Salvo se tiver o quê, turma? Segredo de justiça. Aí o advogado juntou a procuração, acabou o sigilo para ele. Perfeito? Lembra aqui, turma, que se o delegado negar vista do inquérito para o advogado, está ofendendo um direito líquido e certo. Como é que você reage isso? Você reage através de um mandado de segurança. Você vai impetrar um mandado de segurança contra o ato aí abusivo e ilegal da autoridade coatora, que aqui é o delegado de polícia. Agora lembra, súmula vinculante número 14 do STF. A partir do momento que a prova for constituída no inquérito, o que é prova constituída? Juntada no inquérito, é direito do advogado ter acesso amplo e irrestrito também o quê? A essa prova que foi constituída. Perfeito? Sob pena de nulidade dessa prova e ainda a responsabilização de quem está negando esse direito a nós, advogados. Então lembra, turma, como é uma súmula vinculante número 14, se for negado, vista para o advogado de parte da prova do inquérito,
que já está constituída, que já foi juntada ao inquérito, o que o advogado faz? Ele apresenta uma reclamação constitucional direto no STF. Reclamação constitucional direto no STF. Perfeito, turma? Vamos lá. Próximo tema aqui. Então, só para terminar aqui as características, ficar, né? Sei que está indo rápido porque é uma aula de revisão, mas lembra, as características do inquérito. Ele é, turma, inquisitivo, ele é obrigatório para o delegado de polícia, ele é escrito, ele é oficial, ele é indisponível, o delegado não arquiva inquérito, no Brasil só o juiz arquiva inquérito, ele é dispensável para o titular da ação penal, ou seja, para o Ministério Público na ação penal pública, para o particular na ação penal privada, e para terminar a situação, turma, lembra que o inquérito é sigiloso para o público em geral. Não é sigiloso nem para o juiz, nem para o promotor, muito menos para o advogado, que não precisa sequer de procuração para ver o inquérito, salvo se o inquérito tiver segredo de justiça. Beleza, galera? Vamos lá, então. Próximo tópico, turma, importante. Localizando o slide aqui, então, galera. Vamos lá, aqui, ó. Formas de início. Turma, cuidado com isso. Suma importância para você. Então vamos lá, ó. Formas de início do inquérito. O inquérito pode ser iniciado de 4 formas. Vamos lá. Primeira forma, de ofício. Quem pode instaurar o inquérito policial de ofício? O delegado de polícia. Perfeito? Então, o delegado de polícia, ele pode instaurar o inquérito policial de ofício. Mas, professor, ele pode ou ele deve? Ele deve! O inquérito policial é obrigatório para o delegado de polícia quando preenchidos os requisitos legais. Mas, professor, então quando ele tem a obrigação de instaurar o inquérito policial de ofício? Quando ele tomar conhecimento de um crime processado por ação penal pública. Então, marca isso. Quando que o delegado tem a obrigação de instaurar o inquérito policial de ofício? Quando ele tomar conhecimento de um crime processado por ação penal pública incondicionada. Aqui está o pulo do gato. Professor, não entendi. Pois é, ó. O delegado de polícia ele vai ter a obrigação de instaurar o inquérito policial de ofício quando ele se deparar com um crime processado por ação penal pública incondicionada. Então chega lá uma notícia que houve um homicídio. Homicídio não é processado por ação penal pública incondicionada? Mesmo que ninguém faça boletim de ocorrência, mesmo que ninguém peça para o delegado tem a faculdade e a obrigação de instaurar o inquérito para apurar o homicídio. Obrigação. Tomou conhecimento do fato, ouviu dizer, ele tem a obrigação de instaurar o inquérito policial de ofício, se o crime for processado por ação penal pública incondicionada. Beleza, turma? Tranquilo? Segunda forma de início do inquérito, a pedido da vítima. Então, o inquérito pode ser iniciado a pedido da vítima. Na ação penal pública incondicionada e na ação penal privada, esse pedido se chama requerimento. E na ação penal pública condicionada à representação da vítima, esse pedido se chama representação. Beleza? Então, segunda forma de início do inquérito é a pedido da vítima, que na ação penal pública incondicionada e na ação penal privada se chama requerimento, na ação penal pública condicionada à representação da vítima se chama representação. Professor, a vítima é menor ou incapaz? Quem pede no lugar dela? Representante legal. Então, se a vítima for menor ou incapaz, o pedido será feito pelo representante legal. Professor, a vítima já morreu ou não tem representante? Quem vai fazer o pedido para a vítima? O famoso CAD. Quem é CAD? Toma nota. CADI é uma sigla. CADI. CAD. CAD significa cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Agora, e se o interesse da vítima conflitar com o CAD? Aí o juiz nomeia para a vítima um curador especial. Aí o juiz nomeia para a vítima um curador especial. Então vamos lá, vamos ver se você está esperto. O delegado tem a faculdade ou obrigação de instaurar o inquérito quando preenchidos os requisitos legais. Ele tem a obrigação. Veja, na ação penal pública incondicionada, qual é o requisito para ele estar obrigado a instaurar o inquérito? Ele tomar conhecimento do fato, aí ele instaura de ofício. E na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação da vítima? O delegado pode instaurar inquérito de ofício? Não!
Não pode, marca isso, na ação penal pública condicionada à representação da vítima e na ação penal privada, o delegado não pode instaurar inquérito de ofício. Ele precisa, o requisito legal é ser provocado, é de pedido. Pedido de quem? Da vítima. Na ação penal pública condicionada à representação da vítima e na ação penal privada, marca aí, delegado, não pode, ele não pode instaurar inquérito policial sem o pedido da vítima, turma. Agora, outra pegadinha de OAB. A vítima pediu, o delegado indeferiu a instauração do inquérito. Dessa decisão do delegado que indefere a instauração do inquérito, cabe recurso? Cabe recurso ao chefe de polícia. Então, se o delegado indeferir a instauração do inquérito policial, cabe recurso ao chefe de polícia. Está escrito expressamente no CPP lá no artigo 5º. Recurso ao chefe de polícia. Beleza, galera? Tranquilo? Terceira forma de início do inquérito, por requisição do juiz, do Ministério Público ou do ministro da Justiça. Por requisição do juiz, do Ministério Público ou do ministro da Justiça. Veja, a terceira forma de se iniciar o inquérito é ter requisição ou do juiz, ou do Ministério Público, ou do ministro da Justiça. E a última forma de início do inquérito é o auto de prisão em flagrante. Veja, lá o auto de prisão em flagrante, temos o início do inquérito de policial através da lavratura do auto de prisão em flagrante. Beleza, turma? Para fechar aqui as formas de início, eu preciso fazer 5 observações. Primeira, termo circunstanciado e inquérito policial são a mesma coisa? Não. O que é o famoso TC, também chamado de TCO? O que é o termo circunstanciado? É o substituto do inquérito policial nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Mas, professor, deixa eu entender, deixo. Nos crimes de pequeno potencial ofensivo, teremos inquérito ou TC? Regra geral. Termo circunstanciado, teremos TC. Então, termo circunstanciado é o substituto do inquérito nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Mas o que são crimes de pequeno potencial ofensivo? Está lá no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Está lá no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. São aqueles que têm pena máxima. Que têm pena máxima menor ou igual a 2 anos ou as contravenções penais, tá? Crimes de pequeno potencial ofensivo são aqueles que têm pena máxima menor ou igual a 2 anos e as contravenções penais. Mas, professor, em todo crime de pequeno potencial ofensivo, o delegado vai instaurar o inquérito? Veja, não. Em 2 situações. Repete, Tiago, vamos lá. Em todo crime de pequeno potencial ofensivo, o delegado vai lavrar termo circunstanciado? Não. Nem todo crime de pequeno potencial ofensivo gerará termo circunstanciado. Por quê? Toma nota. Em 2 situações, mesmo sendo crime de pequeno potencial ofensivo, o delegado está obrigado a instaurar inquérito. Quando? Primeira situação, na Lei Maria da Penha. Então, se for Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, lei que reprime os crimes, né, praticados contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, mesmo que se enquadre no conceito de crime de pequeno potencial ofensivo, o delegado vai instaurar inquérito ou lavrar TC? Inquérito. Não pode TC em crime de Lei Maria da Penha. Legal, turma? E ainda ele está obrigado a instaurar o inquérito, se for o quê? Crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303, portanto, do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, artigo 303 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, em 3 situações, se for lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em 3 situações, o delegado lavra TC ou instaura inquérito? Instaura inquérito, tá obrigado. Quando? Se o réu estiver dirigindo embriagado, se ele estiver tirando racha ou se ele estiver trafegando a 50 km por hora acima do limite permitido na via. Então, vou repetir. Regra geral, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, TC. Mas se a prova da OAB falar que o réu está embriagado, que ele está tirando racha,
ou que ele está trafegando a 50 km por hora acima da velocidade permitida para a via, aí, turma, o delegado está obrigado a instaurar inquérito policial. Faculdade ou obrigação? Obrigação. Pode tecer? Não pode, turma. Perfeito? Agora, nos demais casos, se o crime é de pequeno potencial ofensivo, o delegado vai lavrar o quê? O termo circunstanciado. Agora, ele pode, agora não é obrigação, agora é faculdade, ele pode, mesmo assim, instaurar inquérito? Pode, quando ele entender que há complexidade na apuração da prova. Então, se ele entender que a apuração da prova é complexa, veja, o TC, a ideia dele é no dia da lavratura já ser encaminhado para o fórum. Então, se o delegado perceber que há uma complexidade na apuração da prova, aí ele não tem obrigação, ele tem a faculdade de instaurar inquérito, mesmo tratando-se de crime de pequeno potencial ofensivo. Perfeito, turma? Legal? Agora, próxima observação. Quarta observação. Crime de pequeno potencial ofensivo admite prisão em flagrante? Claro que sim, exceto se o réu comprometer-se, se o preso comprometer-se a comparecer no fórum quando for chamado. Então, se o preso em flagrante por crime de pequeno potencial ofensivo falar para o delegado que vai comparecer ao Poder Judiciário quando for chamado, ele pode ficar preso em flagrante? Não pode. Não pode. Perfeito, turma? Ele não poderá ficar preso em flagrante. Agora, se ele falar para o delegado que ele não vai comparecer, aí ele ficará preso em flagrante. Perfeito? Agora, existe um crime que mesmo que ele fala que não vá, ele não pode ficar preso? Existe. É o artigo 28 da Lei de Drogas. Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, que é o crime de porte de droga para consumo próprio. Nesse aqui, mesmo que ele fale que ele não vai comparecer, não pode, em hipótese alguma, efetuar a prisão em flagrante dele. O delegado está obrigado a lavrar TC, mesmo que ele não se comprometa. Por quê? Porque esse crime não há previsão de pena de prisão. Beleza? O Supremo já, inclusive, entendeu que houve uma despenalização do porte de droga para consumo próprio. Logo, jamais poderá, nesse caso, ficar um dia preso. Tem que soltar na hora, tem que lavrar o TC e soltar na hora, galera. Perfeito? Bom, para terminar o inquérito policial, é importantíssimo que você conheça a conclusão do inquérito. Para a gente fechar aqui essa mega revisão de inquérito policial, é importantíssimo que você conheça a conclusão do inquérito. Então vamos lá. Como é que termina o inquérito? O inquérito termina com um relatório elaborado pelo delegado de polícia. Quem elabora o relatório é o delegado de polícia. Nesse relatório, ele conta para o juiz tudo que ele, o que, turma, investigou. Ele conta para o titular da ação penal, ou seja, para o Ministério Público na ação penal pública, para o particular na ação penal privada, tudo aquilo que foi investigado. Agora, ele vai opor a sua opinião se a pessoa investigada é culpada, não é culpada? Não, ele só relata, ele faz um relatório. Esse relatório é enviado para o juiz. E o juiz, se perceber que o crime que está sendo apurado no inquérito é de ação penal público, ele manda para o Ministério Público. Mas se o juiz perceber que esse crime que está sendo apurado no inquérito é de ação penal privada, ele chama o particular? Ele remete para o particular? Não. O juiz manda o processo aguardar, o inquérito, desculpa, aguardar no cartório a manifestação da parte interessada. Qual é a manifestação da parte interessada? É a oferta da queixa-crime que nós estudaremos no próximo bloco de ação penal. Perfeito? Então aprenda, ó, o delegado fez o relatório, mandou para o juiz. Se o juiz perceber que é ação penal pública, vai para o MP. Percebeu que é ação penal privada, desce o inquérito e fica no cartório, aguardando a manifestação da parte interessada. Ninguém vai avisar, hein? Por isso que é importante a parte constituir um de nós, o que, turma? Advogado. Perfeito? Chegou no promotor. O que o promotor pode fazer? O promotor tem 3 possibilidades. Primeira possibilidade, oferecer a denúncia. Legal. O promotor está convencido que há indício de autoria e prova da materialidade delitiva contra o investigado. O que ele vai fazer? Oferecer a denúncia. Segunda situação, o promotor pode achar que ainda precisa de mais investigações. Então, ele pode requerer novas diligências. Então, o promotor pode, como segunda opção, requerer novas
diligências, ou seja, que o inquérito seja devolvido ao delegado de polícia para que ele proceda às novas investigações. Aí o juiz defere, o inquérito volta para o delegado e depois que o delegado fazer essas novas diligências, o inquérito volta para o promotor para que o promotor possa oferecer a denúncia ou, como terceira e última possibilidade, o promotor ainda pode requerer o arquivamento. Por que requerer, turma? Lembra, no Brasil, o promotor não arquiva inquérito, ele pede, ele requer o arquivamento do inquérito. No Brasil só arquiva inquérito quem? Quem manda? Quem que manda nesse jogo? É o juiz. No Brasil só arquiva inquérito o juiz. Então, o promotor, quando recebe o inquérito de ação penal pública, lógico, ele pode oferecer a denúncia, ele pode requerer novas diligências, ou ele pode requerer o arquivamento do inquérito policial. E é isso que me interessa para que a gente possa prosseguir. Se o promotor requerer o arquivamento do inquérito policial e o juiz concordar, o que significa isso? Que o inquérito está arquivado. Se o promotor requerer o arquivamento do inquérito e o juiz concordar, o inquérito está arquivado. Arquivado pelo juiz. Professor, dessa decisão de arquivamento pelo juiz cabe recurso? Não! Essa decisão é irrecorrível. Por que, turma? Porque ela não faz coisa julgada material. Como é que é, professor? Exatamente. A decisão do juiz que arquiva inquérito faz coisa julgada formal. Ou seja, toma nota, o inquérito pode ser reaberto se surgir no limite da extinção da punibilidade, ou seja, se surgir no limite da prescrição, novas provas. Surgindo novas provas, o inquérito pode ser reaberto. Surgindo novas provas, o inquérito pode ser reaberto. Agora, professor, e se o promotor requerer o arquivamento e o juiz não concordar com o promotor? Ele, juiz, oferece a denúncia? Não. Se o promotor requerer o arquivamento e o juiz não concordar com o promotor, o juiz, artigo 28, ele remete o inquérito para o chefe do Ministério Público. Artigo 28 do CPP, se o promotor requerer o arquivamento e o juiz não concordou com o promotor, ele, juiz, pega o inquérito e remete para o chefe do MP. Quem é o chefe do MP? É o procurador-geral. O juiz remete, então, o inquérito ao procurador-geral. No âmbito federal, é o procurador-geral da República. No âmbito estadual, o procurador-geral de Justiça. Aí sim, o procurador vai ver quem está certo. Se o procurador entender que o juiz está certo, falar, realmente, não é para arquivar, ele, procurador, oferece a denúncia. Ou ele, procurador, nomeia outro promotor para que ofereça a denúncia no lugar dele. É o que a doutrina denomina de longa manus, o promotor que age a pedido do procurador. Então, se o procurador entender que o juiz é que está certo, que não é para arquivar, o procurador oferece a denúncia ou nomeia outro promotor para oferecimento da denúncia. Agora, e se o procurador entender que o promotor está certo? Aí, o processo volta para a primeira instância com a manifestação do procurador, que realmente é caso de arquivamento, e aí o juiz não tem o que fazer, turma. O juiz está obrigado a arquivar o inquérito a pedido do procurador. O juiz tem que homologar o arquivamento do inquérito requerido pelo procurador. Perfeito, turma? Isso cai bastante na prova, e é lógico que se arquivou o inquérito, surgiu novas provas no limite da prescrição, ele pode ser reaberto, porque é da decisão do juiz que arquiva o inquérito, faz coisa julgada apenas de natureza formal. Beleza, galera? Inquérito policial, os tópicos mais importantes nós abordamos aqui. Estuda, qualquer dúvida, você tem meu e-mail, conta comigo, sempre vai dar certo, galera. Fica com Deus, tamo junto, até o próximo bloco. Tchau!